E a gente vai para São Paulo, ao vivo com Natália Fruê. Tem novidade, uma pesquisa quentinha que acaba de sair do forno, trazendo a percepção popular sobre Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo e, quem sabe, presidenciável. Uma dúvida que permanece se ele se candidata à reeleição ou se ele vem para presidente da República. Natália Fruê, seja bem-vinda, minha amiga. Boa tarde. Eu queria que você trouxesse aqui os detalhes dessa percepção popular e o que isso pode interferir aí em Tarcísio de Freitas 2026, ou como governador, ainda como governador, ou como, quem sabe, candidato a presidente da República. Oi, Jesus, boa tarde para todo mundo que acompanha o Poder Expresso. Bem, o que mostra a pesquisa Datafolha sobre a avaliação de quem mora no estado de São Paulo sobre a gestão de Tarcísio de Freitas é que a aprovação do governador, que é do Republicanos, ela se mantém estável em 41%. Caiu um pouquinho dentro da margem de erro na última pesquisa Datafolha, a aprovação era de 44%, portanto, dentro dessa margem de erro. Também chama atenção o fato de quem considera o governo de Tarcísio de Freitas ruim ter subido. Esse percentual era de 11% na última pesquisa, agora dobrou. Mas a avaliação no entorno do governador Tarcísio de Freitas é que esse é um patamar normal para quem é gestão. Sempre que alguém assume um mandato, e a gente está acostumado a acompanhar isso em Brasília, é normal que quem é governo seja vidraça, não é mesmo, Jesus? Então, esse aumento na reprovação de Tarcísio, os aliados dizem que está dentro, já estava precificado sobre cobranças, questões que aqui no estado de São Paulo o governador é cobrado. A gente tem muito essa questão da segurança pública, que é um calcanhar de Aquiles para todos os governos, né? Não só aqui em São Paulo, é a principal preocupação do brasileiro hoje com segurança pública. O governador tem dado, digamos assim, a liberdade para que o secretário de Segurança, Guilherme Derrite, ele possa agir, só que essa ação mais ostensiva da polícia, ela não tem surtido o efeito que se esperava, o que o governador e o próprio secretário esperavam, no sentido de abaixar, reduzir consideravelmente esses índices de criminalidade. Então, isso entra um pouco nesse percentual sobre a avaliação do governo, mas o fato é que Tarcísio de Freitas ainda segue sendo muito competitivo. A aprovação dele é melhor do que a aprovação do presidente Lula, porque se ele de fato decidir concorrer no ano que vem, isso vai ser avaliado, entra no cálculo que o governador Tarcísio de Freitas deve fazer. A avaliação é que ele, com esse percentual de aprovação, consegue ter o que apresentar para o eleitor, o que discursar para o eleitor, o que mostrar para o eleitor a nível nacional, né? Nacionalmente. Então, Tarcísio de Freitas deve sim estar competitivo. Resta saber o que vai acontecer com o ex-presidente Jair Bolsonaro, porque o Jair Bolsonaro é o padrinho político de Tarcísio de Freitas. Ele dificilmente vai concorrer sem o aval de Bolsonaro. E ao que tudo indica, pelo menos até agora, né, as posturas, os gestos do ex-presidente Jair Bolsonaro é de quem não vai abrir mão de levar o nome dele ou de um dos filhos até o final. Até o final significa quando, Jesus? Significa agosto do ano que vem, quando começa de fato a campanha eleitoral. Se Tarcísio não tiver esse aval, a avaliação que se faz aqui em São Paulo é que possivelmente ele vá decidir concorrer à reeleição. Por quê? Porque aqui em São Paulo, inclusive com esses índices apresentados pela pesquisa, é uma reeleição dada como certa. No interior de São Paulo, né, ele vota na centro-direita, em alguns municípios ainda são mais identificados com o ex-presidente Jair Bolsonaro e dificilmente eles vão abrir mão desse voto em Tarcísio de Freitas. Então, a avaliação é que se não tiver a bênção, digamos assim, do ex-presidente Jair Bolsonaro, Tarcísio de Freitas vai ficar por aqui mesmo, em São Paulo, porque ele sabe que em 2030 o presidente Lula já não pode mais concorrer e aí o caminho fica livre para esse nome que representa o campo da direita, da centro-direita, para assumir
o Palácio do Planalto. Então, é um cálculo que ainda está sendo feito pelo governador e por seus aliados. Os índices das pesquisas deixam eles animados, mas que vai depender não só disso, mas também da postura do ex-presidente Jair Bolsonaro. Tarcísio de Freitas, ele sempre foi tido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro como um técnico muito competente e por isso virou ministro e conselheiro do ex-presidente Jair Bolsonaro durante o mandato de Bolsonaro entre 2018 e 2022. E por essa dívida de lealdade, Tarcísio não deve se emancipar, digamos assim, criar uma autonomia que até hoje ele não demonstrou. Tanto é que, se a gente observar as últimas posturas do governador Tarcísio de Freitas, ele se mantém um pé cá e outro lá. O que significa isso, Jesus? Significa que Tarcísio de Freitas quer ser esse nome da centro-direita, mas faz gestos de apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro por essa lealdade que ele deve a Bolsonaro. Quando, por exemplo, em solenidades públicas aqui em Brasília, ele defendeu as urnas eletrônicas, muitos aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro consideraram aquelas declarações de Tarcísio até mesmo uma provocação. Mas o governador Tarcísio de Freitas, o que ele faz é indicar para a institucionalidade, para outros poderes, que ele acredita no processo eleitoral que existe desde 1996. Ao mesmo tempo, Tarcísio de Freitas vai ao ato pela anistia, organizado pelos aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, em que o ex-presidente Jair Bolsonaro ele discursou, e sempre que é perguntado se ele vai concorrer, ele sempre responde que o candidato dele é o ex-presidente Jair Bolsonaro, mesmo que ele esteja inelegível. Tarcísio de Freitas também, nesta semana, é estrategista e racional. Por que isso, Jesus? Se a gente observar agora, nessa crise das bolsas e desse tarifaço de Donald Trump, o governador Tarcísio de Freitas, as declarações dele sempre foram muito racionais, no sentido de não comprar a briga norte-americana, de enxergar nessa disputa mais acirrada entre a China e os Estados Unidos uma oportunidade aqui para São Paulo. Ele falou sobre o café, a gente sabe que o preço do café está nas alturas, não só pelo que acontece aqui no Brasil, mas também no exterior, e aí ele fala que seria uma grande oportunidade para os produtores de café aqui de São Paulo. Então ele evita essas brigas ideológicas para defender a sua gestão e para mostrar que é um gestor sempre preocupado em melhorar os seus índices e as suas ações. Ele evita ficar nessa bola dividida da briga e da disputa mais ideológica. Jesus. Fruet trazendo os detalhes dessa pesquisa que aponta a permanência do patamar de aprovação aqui de Tarcísio de Freitas. Permaneceu aqui com o mesmo índice de aprovação, Natália? Mas a reprovação dobrando nos últimos 2 anos. Vamos seguir acompanhando e como isso pode interferir na sua decisão de permanecer em São Paulo, concorrer a uma reeleição, permanecendo como governador de São Paulo, ou se ele vem candidato à presidência da República, inclusive tendo que se descompatibilizar do cargo já no primeiro semestre do ano que vem. Natália Fruet, muito obrigado pela sua participação, pela sua análise. Pode concluir, minha amiga. Na verdade, se a eleição começasse hoje, a gente está fazendo um exercício aqui de futurologia, mas a postura, os gestos do ex-presidente Jair Bolsonaro é de quem vai insistir até o final. Ele não faz gestos pela conciliação, por passar o legado dele para algum nome da centro-direita e a centro-direita ter aí um candidato único. Possivelmente, Jair Bolsonaro vai insistir. E aí, esses outros candidatos que aparecem na lista, além do governador de São Paulo, está na lista também Ronaldo Caiado, governador de Goiás, Ratinho Júnior do Paraná, esses candidatos, eles estão tentando convencer Bolsonaro. Eu, como cobri aí os 4 anos do ex-presidente Jair Bolsonaro, se Bolsonaro permanecer o político que a gente conheceu nos 4 anos de mandato na presidência da República, ele não vai abrir mão e deve fazer a inscrição da chapa, mesmo estando inelegível e perto aí do prazo de ele, então, ter que abrir mão, indicar alguém próximo da confiança dele, Jesus.
Natália Fruê, muito obrigado pela participação. Até a próxima, minha amiga. Um ótimo trabalho para você.